Olá, tocantinenses dos 139 municípios do Tocantins. Tudo bem? Chegando aqui na internet com esse nosso novo programa, Tô em Pauta, Tocantins em Pauta. A gente se juntou aqui para trazer informação, análise, bastidor. E tô aqui muito bem acompanhada aqui do meu lado direito. Ele, que foi o que deu o pontapé inicial no jornalismo político na internet. Chega para cá, meu amigo Kleber Toledo, da Coluna do CT. Olá, Maju, Edson, é um prazer estar aqui. A todos e todas que estão nos assistindo, começando então essa nova etapa aqui, mais uma ação pioneira nossa para a gente discutir a política de uma forma diferente, com notícias, análise e também discussão, e vai ser bastante bacana essa experiência. Muito bem. E aqui do meu lado esquerdo, que honra, o decano do jornalismo tocantinense. São quase 40 anos aí de jornalismo de estrada, Paralelo 13. Chega pra cá, Edson Rodrigues, o Nê. Bom, é um grande prazer estar aqui fazendo parte desse grupo de jornalistas que estão preocupados em fazer uma boa entrega para todos vocês nessas eleições e também, em breve, traremos entrevista com os principais personagens da política tocantinense. Muito bem, né? E para começar, Kleber, Edson, queria começar dizendo sobre jornalismo, que nós estamos aqui, Coluna do CT, Gazeta do Cerrado e Paralelo 13, para dizer, antes de tudo, que o jornalismo é essencial e necessário para a democracia, para o combate à desinformação, e a gente se juntou que é para isso, para analisar, para debater do ponto de vista do que é apurado, das fontes, dos bastidores, e a gente começa já pedindo respeito ao jornalismo Tocantins, né, Edson? Você que está aí mais de 40 anos, a gente precisa reafirmar isso, né? O Tocantins precisa, a partir dessa nova etapa, que esse produto que nós estamos trazendo é o novo, para que a sociedade possa ser bem informada e isenta, que todos nós estamos aqui transparentes para trazer o melhor para vocês. Nós queremos fazer a entrega a vocês de boas notícias e do valor do jornalismo no Tocantins. Muito bem, Kleber, não existe eleição, processo eleitoral transparente e crítico sem a imprensa, né? Exatamente, né? Fundamental a gente ter informação de qualidade. Principalmente, muitas vezes, mas tem muita informação hoje, mas justamente por isso que precisa de informação de qualidade, porque você tem muita informação, mas você tem muita fake news rodando por aí, e eu acho que cabe ainda ao jornalismo profissional ser essa referência, né, em termos de credibilidade, qualidade, confiabilidade. Esse é o nosso papel. Muito bem, simbora, que tem muito assunto para a gente debater hoje. Essa é a edição 01, a primeira, o pontapé. Nós estamos aqui com muito carinho para trazer para você informação importante. Para começar, Kleber, vamos lá, Kleber e Edson. Estamos aí no desenho do tabuleiro, né, Kleber e Edson? Temos o quê, gente? Vamos lá. Temos a única mulher, professora Dorinha, senadora da República. Temos o mais jovem, que é o Vicentinho Júnior. Temos aí o professor Witer do PSOL. Temos aí Laurez Moreira, que dos pré-candidatos é o que tem mais quantidade de mandatos. E temos o empresário Ataídes Rodrigues. Esse é um cenário... Ataídes Oliveira, realmente, geralmente. E aí, esse é o cenário pré-desenhado que a gente tem se não mudar nada na convenção. Mas como chegamos até esse cenário? Tudo começou bem lá atrás, né, Kleber? Exatamente. Nós temos que dividir essa pré-campanha, e o objetivo desse primeiro programa nós tivemos esse, de a gente fazer primeiro um balanço da pré-campanha até aqui, que é uma pré-campanha, Maju e Edson, longa, né? Longa. É diferente, as outras pré-campanhas começam geralmente em março, na janela partidária, que se intensifica o debate. Essa pré-campanha, nós estamos nela desde o início do ano passado. E nós temos que lembrar aí as fases que nós tivemos, né? Nós tivemos a fase antes do afastamento do governador Wanderlei, eu sempre digo, o afastamento do governador e o pós-afastamento do governador. Antes do afastamento, nós tínhamos, por exemplo, o governador Wanderlei com um pré-candidato, que era o Amélio Caires, presidente da Assembleia, colocado, era o nome dele, a Dorinha caminhava para ser uma candidata de oposição ao governo. E o Laurez com uma candidatura muito esvaziada naquele momento, tentando se encontrar. Depois, com o afastamento do governador, nós tivemos o fortalecimento do Laurez, o grande nome daquele momento, que seria o candidato mais competitivo daquele momento, a Dorinha ainda pela oposição, e o Amélio perdeu a candidatura naquele momento, né? Já não era mais pré-candidato a governador. Quando volta o Wanderlei,
outra mudança total, porque aí a Dorinha passa a ser a pré-candidata oficial do governo, né? Desde o início, eu sempre dizia que o governador já voltou com a Dorinha como pré-candidata. O Amélio também continuou num limbo, né? Não sabia o que ia fazer. E o Laurez novamente se enfraqueceu. E aí surge uma outra candidatura, que foi do Vicentinho Júnior, que entendeu esse vácuo e colocou o nome dele. Basicamente, aí depois nós tivemos até agora aí o reencontro entre eles e tal. Mas esse, mais ou menos, os períodos que nós tivemos da pré-campanha. Muito bem, Edson. Dentro desses períodos que o Kleber falou, né, o retorno do Vanderlei, aí o rompimento do Amélio, né, a gente teve aí um episódio que foi, assim, o divisor de águas, que foi aquele encontro dos vereadores, lá na Ascan, né? Sim, esse processo sucessório, ele tem sido desgastante para os candidatos. Quando o Laurez houve o rompimento entre ele e o governador Vanderlei, que ele saiu com a candidatura dele, logo em seguida a Dorinha, para não perder tempo, saiu com a dela, mas até agora são quase 2 anos de campanha. Há pesquisas registradas para consumo que 61% ainda não tem um candidato a governador e 71% não tem senador. Isto é uma prova que esse debate, que essas eleições vão ter que ser bem discutidas com a sociedade, porque até agora a sociedade não está participando dessa campanha. Ela está ainda numa bolha. Esse é o nosso pensamento. É isso. Então, a disputa, Kleber e Edson, que até então era de Dorinha e Laurez, aí o Amélio sai, rompe com o governo, vira vice do Vicentinho. Não quis ser vice da Dorinha, foi do Vicentinho. Aí o Vicentinho, que até então estava pro Senado, começou a construir a candidatura, aí ficou Laurez e Vicentinho ele na oposição, e a Dorinha candidata do governo. O Vanderlei vestiu a camisa, entrou, e eu queria te perguntar, Kleber, você analisa que o Vanderlei, nos meses anteriores e agora, ele vestiu a camisa, ele entrou de corpo e alma na campanha da Dorinha, na sua opinião? Olha, eu acho que o governador Vanderlei, ele é uma situação bem interessante, porque, veja só, é o primeiro... Olha a situação do Tocantins, é o primeiro governador desde 2002 que vai terminar o mandato sem estar no processo eleitoral, né? Porque, como nós tivemos uma série de cassações, afastamentos e tal, nós não tivemos nenhum governador que concluiu o mandato sem o direito à reeleição. Ele é o primeiro desde Siqueira Campos, em 2002. Quando o Marcelo Miranda foi candidato contra o Freire Júnior. Naquela época, o Siqueira, ele estava terminando o segundo mandato, não tinha direito à reeleição. Depois nós tivemos, 2006, o Marcelo foi para a reeleição, depois veio cassação, aí Gaguinho foi candidato à reeleição, depois veio o Siqueira renunciou, aí veio Sandoval foi para a reeleição, e assim foi. Aí depois veio Marcelo Miranda, aí o Mauro Carlesse, etc, etc. Agora, o que eu acho? Nesse momento, eu acredito que o governador, ele tem como a sua pré-candidata, o nome que ele vai levar para a disputa é a Dorinha, acho que ele vai para Palanque, etc e tal, mas até isso é muito bom para o Estado, eu já escrevi sobre isso, a preocupação dele vai ser encerrar o governo. Fechar bem as contas, ele tem que, ano que vem, prestar contas aos tribunais de contas, enfim, ele vai ter que prestar conta. Então, o objetivo dele é segurar as contas nesse momento para entregar o governo com as contas bem arrumadinhas para a próxima gestão que vai ter. Ele vai para a campanha, mas não é a mesma coisa de você ir para a sua campanha, né? De você dar tudo na sua campanha. Eu acho que vai ser um apoio político forte, ele vai para o Palanque, mais ou menos o que ele fez com a Jânade em 2024, mas não que vai meter toda a estrutura e vai arrebentar tudo para tentar eleger a Dorinha. Nesse sentido, eu não acredito. Segundo os números oficiais, os últimos aí que foram lançados, Edson, Vanderlei estaria aí com cerca de 68% na aprovação do seu governo. Teve o evento que foi realizado em Palmas, que ele declarou apoio para a Dorinha, a gente estava lá e viu ele discussando, dizendo que quer que ela seja a primeira governadora, e teve na última semana o evento em Araguaína, que ele também chegou junto com ela, fez um discurso ali forte e tal. Como é que você analisa o efeito dessa decisão do Vanderlei de permanecer no governo para encerrar e de assumir a Dorinha, essa candidatura da Dorinha como a candidatura do grupo dele, do grupo palaciano? O governador Vanderlei Barbosa, ele tem positivamente essa aprovação, e merecida, exatamente por causa que ele tem tido responsabilidade com as contas do Estado. E uma coisa que me chama a atenção,
O governador não entrou na campanha, nesse negócio de corpo e alma. Ele está esperando o horário, no meu pensamento, o momento depois das convenções, para ele convocar o secretariado, reunir para ele entrar na campanha. E, por incrível que pareça, no final do período das contratações, você não viu o Diário Oficial recheado de contratações. Então, isso mostra uma grande responsabilidade do governador. E ele não está colocando a máquina a favor da política, a favor da candidatura dele. Agora, ele, o prestígio dele, do seu grupo, vai sim transferir voto para Dorém. Isso eu não tenho dúvida. E essa união dele com os principais prefeitos dos principais municípios do Tocantins, dentre eles o de Araguaína e o de Palmas, o Eduardo Siqueira Campos, vai dar um resultado positivo para Dorém, no seu sentido. Não quer dizer que o governador decida a eleição, mas que ele vai transferir voto e prestígio, sim. Você falou sobre o engajamento dos prefeitos com o governador. A gente pode citar Araguaína nesse evento que foi realizado lá. O engajamento do prefeito Wagner estava lá organizando. O Ronaldo Dimas, que disputou com o Vanderlei em 2022, lá no Palanque também. E os dois ali, o Wagner fez questão de agradecer a presença do governador. E muitas pessoas de Araguaína falando, né? Olha, raramente o governo e prefeitura estão juntos num palanque para sucessão, né? Que é o que está acontecendo agora. Então, vamos ver quais serão os efeitos aí desse engajamento do governador Vanderlei na campanha da Dorinha. Mas, continuando aqui, o nosso fio da meada, Kleber, chegou aí um fato novo na campanha, então, ela chegou, segundo me mandaram mensagem esses dias, Edson, suave como um furacão. A ex-senadora Cátia Abreu assumiu aí, voltou à cena depois que se filiou ao PT, deu muita repercussão à filiação dela, Kleber, como a gente percebeu, né? E agora está aí coordenadora da campanha do Lula, nas últimas 3 semanas, reuniões intensas, foi à Ilha do Bananal e tal. Como é que você avalia, Kleber, esse ingresso da ex-senadora Cátia no cenário eleitoral como articuladora política do Lula? Eu acho muito isso, ela vai ficar muito na campanha do Lula. Ela não vai, eu acredito, entrar na campanha tanto na campanha estadual, como o caso do Laurez, que é o candidato apoiado pelo PT, que deve ser o candidato apoiado pelo PT. Agora, é interessante, né? Assim, isso é uma consolidação da relação da senadora Cátia Abreu com o PT e o presidente Lula. Lembrando, né, que a Cátia foi inimiga visceral do Lula e do PT até meados dos anos aí 2010, né, quando ela vai para a CNA, presidência da CNA, onde ela se aproxima da Dilma, e ali depois virou ministra da Dilma, mas até ali ela era inimiga. Lembrando que a Cátia, ela foi a grande articuladora do fim da CPMF, né? Ela que derrotou a CPMF no governo Lula. Naquela época, assim, ela era vista como inimiga número 1 do Lula na campanha contra a CPMF. E ela, assim, fez um relatório brilhante, foi muito elogiado e acabou derrotando a CPMF, derrubando, que era um imposto, que era uma taxa que era usada para a saúde, uma contribuição usada para a saúde. O governo Lula ficou muito irritado na época. Então, foi uma relação muito tumultuada. E depois, essa aproximação da Dilma teve um custo muito grande com a Cátia, que foi perder o seu eleitorado, que era o agronegócio, né? E ali foi um custo político altíssimo para ela, e ela mostrou uma fidelidade como poucos a Dilma e também ao presidente Lula, e agora aparece aí, então, primeiro se filiando ao PT, né, que muita gente assustou até, apesar da proximidade, não esperava essa filiação dela ao PT, se afiliou ao PT, e agora é coordenadora. Eu acho que foi um nome bem escolhido, ela é muito dinâmica, muito aguerrida, e já está causando, né, diz que vai reunir os prefeitos, vereadores, mesmo que estejam em outro palanque regional, mas vai fazer uma reunião para quem apoia o Lula. Você apoia o Lula, mas está com a Dorinha, apoia o Lula, mas está com, sei lá, com o Vicentinho. Ela vai fazer. O Paulo Mourão não gostou, chegou a falar, não gostou, isso aí não é certo, atrapalha o presidente Lula, que está priorizando a eleição para Senado e Câmara e tal, mas ela teve o apoio aí do próprio Nílio Willi, que é o presidente do PT, do grupo, do coletivo Somos Vereador, né, daqui de vereadores de Palmas, tiveram apoio aí. Então, assim, ela já está causando. É isso, causando mesmo, porque já vieram até uns recadinhos aí. O próprio presidente Nili, nessa semana, deu uma declaração dizendo que a coordenação do Lula não tem dono, que ninguém é maior do que ninguém, né? O Paulo Mourão também, na convenção que teve do pessoal, deu aquela alfinetadinha ali também, que não pode usar a coordenação para projeto pessoal, mas a Cátia segue reunindo jovens na sua chácara, vai fazer um evento agora com a juventude com Lula, foi na Ilha do Bananal. Edson Rodrigues,
Qual que tem sido o efeito Kátia nessa consolidação da construção do palanque do Lula e como é que você vê esses incômodos que alguns petistas têm sentido com relação à atuação dela? Primeira coisa, eu não falo do Nilo, quando ele chegou agora, mas os comandantes dos PTs anteriores não conseguiram eleger um deputado estadual, um federal, e não tem feito nenhuma reunião. Tudo está com ciúme, porque a Kátia, ela chega... E outra coisa, a Kátia não veio para o Tocantins sem ser com as cartas na mão do Palácio do Planalto do Lula. Ela tem autoridade, tem liderança e tem comando. A senadora Kátia chegou para dar um impulso e dar vida ao PT. Às vezes, esse ciúme está ocorrendo agora, mas eu tenho certeza que até as convenções vão se unir, vão se organizar. A Kátia vai cuidar de dar uma vitória para o Lula acima do que ele tinha aqui. Isso eu tenho certeza que ela vai tentar. E o que está havendo dentro do PT é um ciúme, porque o filho dela, um deles, é o candidato à reeleição, o Irajá, e o outro é candidato a deputado federal em outra chapa. E a Kátia ele jamais vai trabalhar com, mas ela vai ficar 100% focada na reeleição do presidente Lula. A campanha do Laurez, o Laurez já disse que ele vai tocar a campanha dele, o relacionamento dele é com o presidente nacional do PT, mas isso aí vai ter um entendimento que vai ser melhor para eles do que eles ficarem disputando quem é melhor, porque a Kátia tem o poder e tem as cartas. Esse é o meu pensamento. Ainda falando agora sobre a formatação desse tabuleiro pré-eleitoral, vamos falar de Vicentinho Júnior, né? Que então foi para a candidatura a governo, ganhou a adesão do Amélio, Guimarães veio junto, e aí então agora eles formaram esse trio Parada Dura que tem feito eventos regionais. Kleber Toledo, como é que você tem avaliado esses últimos meses de articulação do grupo do palanque do Vicentinho Júnior? Olha, o Vicentinho, ele surpreendeu, né? Ele ocupou um espaço que não tinha uma oposição ainda que congregasse a oposição ao Palácio no Estado. Não havia esse nome que congregasse. E ele apareceu e ocupou muito bem esse espaço. Até o Júnior Gel disse, né, que a Dorinha produziu o adversário que vai derrotá-la. Não sei se vai derrotá-la, mas um fato é que o Vicentinho Júnior, ele é oriundo, sim, desse grupo da Dorinha, ele era do PP, era o pré-candidato a senador, mas aí já tinha um compromisso com o Gomes e com o Gaguinha, aí acabou que ele não teria espaço e decidiu, então, aí, como eu disse, depois da volta do Vanderlei, viu esse vácuo, entrou, ocupou e conseguiu fazer uma unificação digamos assim, daquela oposição mais arraigada ao Vanderlei, principalmente. E foi ajudado pelo próprio Vanderlei, porque tinha aquele problema de tentar trazer o Amélio e não conseguia trazer o Amélio, e o Vanderlei resolveu a parada para ele, quando naquele evento do vereador soltou os cachorros em cima do Amélio, do Vicentinho. Aquilo ali eu tenho certeza que o Vicentinho comemorou, resolveu um problema que o Vicentinho não conseguia resolver, que foi colocar o Amélio com ele, juntou com o Alexandre Guimarães, e hoje eles estão assim, eles vão para uma convenção que eu acredito dessas três chapas mais competitivas, sem problemas praticamente, né? Eles estão lá para decidir se lança ou não o segundo nome ao Senado, mas que não é um problema, é uma questão opcional. Não é problema. As outras chapas, sim. Como nós vamos falar daqui a pouco, o Irajá arrumou um problema pro PT e pro Laurez. A Dorinha tem lá a questão do vice, a questão do Senado para resolver, que são 5 pré-candidatos a senador. Então, assim, e o Vicentinho chega para a convenção sem esse problema. Ou seja, mais ou menos arrumado. A questão é que ele tem, depois podemos falar sobre isso, um problemaço para resolver na campanha, que é um número grande, expressivo de prefeitos que vão para a campanha da Dorinha. Muito bem. Edson Rodrigues, falando sobre esse palanque do Vicentinho, sobre o trio Parada Dura, o que você tem analisado nesse sentido? Olha, o Vicentinho, ele conseguiu, como disse o companheiro e amigo Kleber, ele conseguiu ocupar um vácuo, um espaço, e que soube muito bem ocupar. Mas as eleições, ela realmente vai começar oficial daqui, depois do dia 5, depois das convenções. E a população, até hoje eu acredito que os 3 candidatos, os principais candidatos, estão numa bolha. Aquela bolha que eu tenho 20 prefeitos, tenho 30 prefeitos, prefeito é importante. Mas agora eles vão ter que descer um pouquinho o degrau para falar com o povo, para conversar com o povo.
apresentar suas propostas, discutir as prioridades do Tocantins, os 4 eixos de uma gestão. Então, a partir desse momento, que está o horário gratuito de rádio e televisão, a partir desse momento, que hoje não existe mais comício, essa eleição ela vai ser decidida nos detalhes. Concordo com você, Edson. Quando você fala em bolhas, eu concordo. A gente tem visto os grupos políticos muito focados ali em abastecerem as suas próprias militâncias, falarem para eles mesmos, ou com campanhas hiperdigitais, achando que apenas as redes sociais vão resolver. Rede social é importante, mas não é o único canal que chega até a população. E como você falou, a base, o trabalhador, a merendeira, porteiro, quem está ali na base dos municípios 0,6, que são 111 municípios, no Tocantins, maioria, ainda não está acompanhando e ainda não está entendendo, nem se relacionando com os nomes colocados e com os projetos de governo. O grande desafio, concordo com você, Edson, é de fato tirar essas campanhas das bolhas e levá-las para o sentimento popular e para a conexão popular, fazer com que os tocantinenses, fazer com quem vive, trabalhe, batalha pelo Tocantins, que está ali trabalhando, não tem tempo de estar vendo vídeo de político o tempo todo, entenda, assimile e, de fato, veja esses nomes colocados aí como um projeto que atende o que ele precisa. Não é não? É isso que a gente vai aguardar após as convenções, registro das candidaturas, saber realmente quem vai ser candidato e quem não vai ser, para nós começarmos a perceber, a ver se realmente algum deles resolveu sair dessa bolha. Porque está gostando da bolha. É isso. Vamos lá. Vamos encerrar. O nosso primeiro bloco já foi. Vamos partir para o nosso segundo bloco. Kleber, alguma consideração? Então, é isso mesmo. Eu acho que a questão que nós temos agora, pré-campanha, é um momento de falar com os líderes, né? De você buscar líder, o formador de opinião. Agora, o povo mesmo é como vocês estão falando. Após a convenção, aí vai conversar com as pessoas. Exatamente, é isso. Vamos partir para o segundo bloco, que vem mais discussão aqui no nosso Tô em Pauta. Bora lá? Continuando aqui, é nosso primeiro episódio do Tô em Pauta. Agora vamos falar das convenções. Elas estão chegando, as pré-campanhas já estão se organizando, já tem datas marcadas. Vamos lá, vamos entender? A primeira convenção já foi realizada, foi a do PSOL. Ela lançou o professor Witter como pré-candidato ao governo, com Fábio Ribeiro e o professor Oswaldo aí ao Senado, né? Essa chapa já foi lançada. Paulo Mourão estava lá, participou lá da convenção deles. As próximas acontecerão no dia 3, tem convenção do Podemos. Podemos que está aí, com as 2 pré-candidaturas colocadas até o momento, do Ronaldo Dimas e do Luxemburgo. A presidente nacional do partido, Renata Abreu, deve vir participar dessa convenção aqui no Tocantins. Dia 4, Laurez Moreira e o PT farão a convenção deles lá na ATM. Também o empresário, o ex-senador Ataídes, fará dele também aí no mesmo horário. E dia 5, os 2 principais pré-candidatos, professora Dorinha fará no Espaço Cultural à tarde e Vicentinho Júnior fará no estacionamento do ginásio. O que falta aí, Cláudio Toledo? Ainda falta muitas peças em algumas chapas aí. Laurei já está com vice, Vicentinho está com vice, mas Dorinha ainda não, né? Exatamente, quer dizer, nós temos algumas candidaturas ainda que tem coisas a resolver, né? Nós temos, no caso do Laurez, nós temos esse problema de última hora que foi colocado pelo Irajá com a pré-candidatura à senadora da pastora Ivanete Lima, que não era esperado. O Laurez já disse que não vai ter terceira candidatura, que vai ser realmente ele candidato a governador, com agora o Silva Neto Coronel, que foi anunciado como vice, e o Irajá à reeleição e o Paulo Mourão pelo PT ao Senado, que não vai ter outra candidatura. Já o que se vê tem um movimento ainda do Irajá para tentar manter a pré-candidatura da Ivanete. No caso da pré-candidatura do Vicentinho, como eu disse, é a que chega com menos problemas dessas 3 principais, mais competitivas, vamos dizer assim, candidaturas, é a que chega com menos problemas, ou seja, sem problema nenhum praticamente. Já a pré-candidatura da Dorinha tem 2 questões. Uma é essa do vice, que você colocou, tem a questão do Atos Gomes, que seria uma indicação do governador Vanderlei Barbosa. Aí fala-se da Ana Paula Rodrigues, que você estava me dizendo que o prefeito já disse que não vai, ela não é pré-candidata. Então vamos ver se vai aparecer algum, porque tem gente no entorno da Dorinha que defende o nome da região norte, né? E é essa a questão. E tem outra questão também para resolver, é justamente senador, porque nós temos, na verdade, 5 pré-candidatos a senador na base da Dorinha. Que nós temos o Gomes, que vai à reeleição, o Gaguinho pelo União Brasil, o Eli Borges pelo Republicanos, que já foi colocado aos 49 do segundo tempo
pelo Vanderlei, e nós temos 2 do Podemos, né, que também é aliado da Dorinha, no caso o Vanderlei Luxemburgo e o Ronaldo Dimas. Então vamos ver como que vai ser, me parece que tinha uma movimentação para tentar diminuir isso. Eu acho muito difícil, está todo mundo convicto que é pré-candidato, que é candidato. Sobre o vice da Dorinha que você falou, Kleber, eu entrevistei o prefeito de Araguaíno, Wagner, e ele deixou claro para mim que a esposa dele, primeira-dama, Ana Paula, não está mais na lista de possíveis vices. O nome dela era, assim, como você falou, defendido por algumas alas ligadas à Dorinha. A Dorinha me disse que o vice já está escolhido, segundo ela, e que será fruto aí do colegiado, do grupo dos outros partidos da PL, republicanos. E o Wagner me disse o seguinte, Kleber, que ele defende, e os outros prefeitos também, que o governador Vanderlei Barbosa é que indique esse vice. Então, o nome do Atos está aí em alta. Se falam também muito no Coronel Barbosa, né? Se pode ser, se não pode, né, Edson? Como é que você tem visto essas cotações de vice aí? Olha, não é justo, não será justo do grupo que, em volta da candidatura da Dorinha, querer indicar um vice quando que o governador, que queira ou não queira a maior liderança política do grupo, deixar de indicar o vice. Ele não indicou ninguém, né? Então, eu acho que o vice deve ser dele. Inclusive, conversei com o prefeito Eduardo Siqueira Campos, ele me disse que o foco dele hoje é a candidatura da Dorinha e a gestão dele. Vice é um problema do governador com a Dorinha. Os prefeitos do G5 têm dito isso, né? Eles defendem que o governador deva indicar o vice. Então parece que a coisa está bem resolvida, então, né? Eu acho que tá. Nesse sentido. Eu acho que isso não é mais problema. A indicação fica com o governador. Eu acho que isso não é mais problema para a professora Dorinha. Eu acho que isso está resolvido, falta só oficializar. Então aí está bem adiantado, fica só a questão então do Senado. Então, se for isso, se for realmente o Atos Gomes, lembrando que o Atos ele é ex-secretário de Esporte e Juventude do governo Vanderlei e é genro do presidente da Câmara de Palmas, o Marilon Barbosa, que é irmão do governador Vanderlei Barbosa. Esse seria o nome mais cotado. Como você disse, tem o Coronel Barbosa, que se diz também, lá atrás se falou até do Eduardo Fortes, né? Que também para essa vaga. Mas, enfim, vamos ver se vai ter surpresa ou se o Atos deve se consolidar aí nessa vaga. Ainda sobre o Atos, na Sabatina Gazeta, a pré-candidata professora Dorinha, eu a perguntei, senadora, a senhora rejeita o nome do Atos? Ela disse que não, que respeita a história dele, que se for ele o escolhido, que ela vai ficar muito feliz em ter um vice com esse perfil e tal. Então, assim, a única que falta anunciar o seu vice até agora é a Dorinha, né? Vamos esperar esse anúncio, segundo o apurei dos bastidores, deve ser feito no início da semana. Se que o governador chegar a Palmas, o grupo deve se reunir, né? E ainda falando sobre as convenções agora, a gente pode traçar um panorama, então, Kleber. Só uma coisa e uma observação. Sim. A única coisa que eu coloco, que eu acho que é importante, é assim, que para uma vaga de vice, eu acho uma pessoa muito inexperiente para a vaga de vice. Nada contra, pessoalmente, eu só ouço elogios a respeito do Atos, mas talvez seria importante um perfil mais experiente, porque nós temos que pensar no governo do Estado, né? Amanhã é uma pessoa que pode assumir o governo. Nós temos uma história, né, inclusive, né, de vices, presidente da Câmara, de presidente da Assembleia, que assume o governo do Estado. Então, assim, é uma pessoa que só se houve elogio sobre ela, nada contra pessoalmente, mas de jeito nenhum. Mas, assim, é muito importante sempre pensar no Estado. E ali talvez seria interessante um perfil com mais experiência de gestão, né? Para que, se caso necessário, você tenha uma pessoa que conheça a gestão pública com mais profundidade, tenha mais experiência, principalmente nessa área de política, né? Que é muito complicada, muito delicada para conduzir o Estado, caso necessário. Mas, repito, nada pessoalmente. Ao contrário, só ouço elogios ao Atos. Eu acredito que a entrada do Atos ela vai contrabalancear, o governador vai entrar com o seu grupo político, com tudo. A não indicação do Atos, eu acredito que é um balde de água fria no Palácio Araguaia. Porém, a escolha do Atos vai ter um problema do Norte, sem representatividade na chapa da Dorinha. Então, a gente tem que colocar isso também na balança. A gente só vai saber dos resultados disso, dos efeitos colaterais disso, depois da convenção. O pós-convenção, ele promete ser mais cristalino, né, com relação às gestos, intenções e às definições das chapas. E ainda falando, Kleber e Edson, sobre as convenções, qual será o clima, hein, gente, dessas convenções? Uma no Espaço Cultural, uma no estacionamento do ginásio, Laurez na ATM. Kleber, o que será que dá para esperar com relação ao clima
e a largada desses grupos na convenção? A convenção é sempre festiva, né? E, logicamente, sempre tem aquela... Essa é uma das primeiras... Apesar que nós tivemos a primeira campanha, nós tivemos uma pré-campanha antecipada, tivemos várias disputas antes. Mas, geralmente, convenção é a primeira disputa, né? Quem que encheu, qual que estava mais animada, que é uma grande bobagem, né? Vamos ver do ponto de vista da competitividade, não diz nada, né? Eu digo, se você tem poder, dinheiro, você enche qualquer evento político. Isso não diz nada. Agora, com certeza, vai ter uma grande... eu acho até pensando nisso que a Dorinha e o Vicentinho estão mais ou menos no mesmo horário, né? Para nenhum ser surpreendido pelo outro, quer dizer, ninguém quer fechar, né? Quer dizer, todo mundo queria fechar sozinho. Isso é a última convenção para dizer, minha convenção foi melhor. Então acaba que você fazendo antes, o adversário vê como você fez e tenta superar algumas coisas. Então estou fazendo mais ou menos no mesmo horário, talvez até por isso, né? Para não ter esse problema. Mas assim, sempre tem isso, olha, nossa convenção foi melhor, teve mais gente, foi mais animada, nós ganhamos a convenção, como se isso resolvesse a eleição. Não resolve a eleição e convenção cheia não significa nada, né? Nada, nada, nada. Inclusive, quando tem essas convenções, tem a carreata de moto, carreata de carro, tem tudo. Isso tudo é só para fazer fotografia. Resultado eleitoral, zero. Esse é o nosso pensamento. O resultado das eleições vão começar após o registro das candidaturas e como vão ser feitas a campanha de cada um junto ao povo, lá embaixo. Que até agora estão todo mundo no andar de cima. Está todo mundo na cúpula, com o prefeito, com liderança. Mas agora, a política vai ser decidida no Tocantins por detalhe. E, com certeza, terá segundo turno. E nenhuma das chapas, do meu ponto de vista, fará 2 senadores. Esse é o meu pensamento. Certo. Para finalizar aqui a parte das convenções, então a Thaís também vai fazer dia 4, aí no mesmo horário também que o Laurez. A Thaís me disse na entrevista, Kleber, que vai conseguir ter aí vice, 2 senadores, ele que é pré-candidato pelo Partido Novo, vamos ver aí o que vai acontecer, né? Lá na chapa do PSOL, lá que eu falei, é uma grande novidade, assim, um elemento, que é que o filho do empresário Fabiano Parafuso é o suplente do Fábio Ribeiro, né? Você viu isso? Muito interessante. Realmente foi uma novidade nessa reta final para as convenções, né? Foi o filho do Fabiano Neto, é isso, né? Fabiano Neto, que está sendo indicado aí para vice do PSOL, né? Do PSOL, né? Isso é muito que diga. Achei interessante. É uma mescla aí de mercado com socialismo, né? Então... É uma vela para Deus, outra para o diabo. E ninguém sabe quem que é Deus, quem que é o diabo na história. Mas eu achei interessante, um desprendimento até do Fabiano Neto, né? Fazer o primeiro suplente, né? De um senador do PSOL, bastante interessante. Essas candidaturas menores, vamos dizer, menos competitivas, melhor falando, elas são importantes para o debate público. Pode ser que não tenha chance de vencer, etc., mas elas ajudam muito a promover o debate público. Concordo. Eu acho muito importante a presença. É o momento em que você que nunca tem esse holofote da mídia, e você consegue ali um espaço para você trazer pontos que você defende, bandeiras que você defende para a sociedade pensar. Isso é muito importante. Concordo com você, principalmente se tratando do professor Witter, que é renomado, é um estudioso, é um acadêmico, que tem trazido debates importantes, qualitativos. Ele tem falado em desenvolvimento regional, desenvolvimento humano, é um cara bem conhecido. Ele era do PT até esses dias, né? Saiu do PT para ir para o PSOL, para poder disputar. E o Ataídes, que está aí na bandeira, corrupção. O que você... O Ataídes é um homem sério, um empresário bem-sucedido, foi senador, participou das principais comissões e soube sair muito bem. Foi um parlamentar que soube representar muito bem o Tocantins. Ele tem o seu espaço e tem a sua forma de fazer política. Mas não subestima o Ataídes, não. Ele vai ter voto e hoje já tem 8% segundo as pesquisas registradas. O Ataídes é um candidato que precisa fazer parte dessa campanha para os debates. Ele é uma pessoa que vai provocar os candidatos a responder muita coisa e a se comprometer com muitas coisas. Porque o Ataíde é um homem que, até hoje, eu não conheço o rabo do Ataíde, nenhuma denúncia contra ele. O Ataíde é um cara íntegro e um cara que eu acho que vai enriquecer o debate entre os pré-candidatos a governador. Eu também penso isso, também acho que foi um bom senador.
foi um bom senador, propôs grandes debates, boas participações nas comissões, ganhou destaque nacional na sua participação no Senado. Como você disse também, eu acho que o Ataídes ele é um dos empresários de sucesso do Estado que fez a sua história sem o poder público, só com a iniciativa privada. Isso aí merece um destaque muito grande no Estado em que nós temos muito o capitalismo de Estado, né? E aqui lá ele não, ele fez um capitalismo realmente bem tradicional de mercado. Isso é um diferencial muito grande dele. O que falta muitas vezes é o tempero da experiência política, né? Que eu acho que de articulação política. E essa é a questão. Bate num tema importante para a sociedade, que é a corrupção realmente, que preocupa e muito. E eu concordo com o Edson também. O Ataídes tem moral para falar sobre essa questão da corrupção pela história dele. Então, assim, eu acho um bom nome que pode trazer bons debates e, logicamente, vai ter que ter aí a capacidade de convencer o eleitor de que é uma boa opção. E, enfim, eu concordo com o Edson, que o Edson disse agora há pouco. Eu acho que o segundo turno é inescapável com esses nomes, bons nomes para bons debates, nomes, alguns deles muito competitivos. Eu acho que é bem provável mesmo um segundo turno no Estado. Isso pela primeira vez desde 1990, lembrando que o outro segundo turno que nós tivemos foi na eleição extraordinária, que foi na eleição tampão de 2018, né? Mas numa eleição ordinária, o único segundo turno da nossa história foi em 1990 com Moisés Abrão contra Moisés Avelino. É o único segundo turno que nós tivemos. Agora, eu acho que a grande chance realmente nós termos um segundo turno na eleição ordinária agora esse ano. E nós temos que levar em consideração também nessa nossa fala sobre os candidatos a governador, o conceito do Laurez. Laurez é uma pessoa muito séria, muito correta, por onde passou, todas as suas contas estão aprovadas, e é uma pessoa também que vai chegar com credibilidade e moral para discutir o Tocantins que nós queremos no amanhã. Um dos grandes gestores, né, do Estado, daquela geração, inclusive uma geração de grandes gestores, a geração do Amasta, do Ronaldo Dimas, do Laurez, vários grandes gestores que nós tivemos, o doutor Moisés Avelino voltando para a prefeitura de Paraíso. Então, assim, e o Laurez é um desses prefeitos que fez uma esplêndida gestão, saiu com uma avaliação estrondosa do município, recuperou as contas do município, o município investiu bastante. Então, um dos grandes gestores, tranquilo, sereno. Inclusive, eu acredito que nós vamos ter uma campanha de alto nível, considerando esses nomes que estão aí colocados. Já que você falou em alto nível, vocês comentaram sobre o Ataídes, eu acredito que o maior desafio do Ataídes nesse momento é defender as suas bandeiras e levar o seu nome de uma maneira respeitosa e com equilíbrio. Acho que isso, a corrupção, toda essa bandeira que ele tem aí, mas ele fazer isso de uma forma equilibrada e respeitosa com relação aos outros pré-candidatos. E sobre o Laurez, acredito que agora que o PT veio, ele fez uma coletiva essa semana, onde estavam lá os nomes históricos do PT, o Freitas, do PT, os caras estavam lá, então dá para perceber que a militância petista está vestindo mesmo a camisa dele. Então eu creio que agora é ver como capitalizar, né, esse ativo político dessa aliança com o PT de forma melhor, né, e dar uma balançada aí, na minha opinião, na sua pré-candidatura, seus materiais de rede e tal, intensificar um pouco mais esse material. É isso. Falamos agora aqui sobre as convenções, sobre todos. Agora, vamos falar na parte que eu gosto. Essa parte eu gosto. Edson e Kleber. Janed, pré-candidata federal, Jair, pré-candidata federal, Amélio, pré-candidato a vice. Esses três não são mais pré-candidatos, né? Os outros estão na luta aí. Disputa de estadual e federal. Gente, mas se os pré-candidatos ao governo já estão adiantados, imaginem esses, hein? É pré-candidato demais. Os que estão buscando a reeleição estão aí correndo atrás do prejuízo, reforçando as bases. Tem muito nome novo chegando, principalmente nome de mulheres. Gente, precisamos de mais mulheres, Kleber, na Assembleia, na bancada federal de deputados que não tem nenhuma mulher. Espero que venham mais mulheres. Então, assim, eu chamo a atenção para que essa disputa proporcional de estadual e de federal, Kleber e Edson, seja uma disputa focada em causas e em bandeiras. Causas e bandeiras, não só na chamada planilha, principalmente a federal. Federal a gente vê, Edson e Kleber, uma disputa acirradíssima pelas 8 vagas, com favoritos claros, tem muitos favoritos, você vê Jair Farias, é um cara que está há 2 anos já
com o nome dele cotado, vem do Bico, com o sentimento do Bico, voltar a ter um deputado federal, é ou não é? Sandoval, um ex-governador, você vê aí Thiago Dimas lutando para continuar lá também, Ricardo Aires, que na avaliação de muitos é considerado um dos melhores deputados federais da atual legislatura, né? Tem aí o Fábio Vaz também correndo por fora com a educação. Então, assim, o Damaso tá lá no PSDB também, um deputado, quando foi deputado, muito bem avaliado. Então, assim, para federal e para estadual, não é só o votinho de planilha, não. Tem que buscar o sentimento, a identificação popular, reforçar as bases e principalmente causas. Concorda, Cleber? Você, no caso que você está falando, desculpa, Cleber, sobre mulher, o Tocantins, o eleitor Tocantins, vai ter 2 grandes mulheres preparadas, testadas já, e pode trazer muito o que o Tocantins precisa. A Nilmar, que é ex-prefeita, ex-secretária, ex-deputada federal, e a Dulce Miranda, que foi a primeira-dama atuante, deputada federal atuante, as duas são candidatas a deputada estadual. Então, eu acho que o Tocantins está muito bem representado. Não estou falando da Cláudia Leles, que é uma pessoa que é uma deputada atuante, que tem serviço prestado. Estou falando das que vão poder chegar, novas opções. E o Tocantins precisa de novas opções. Eu acho que essas 2 mulheres estão preparadas para ser testada e ser observada durante essa campanha. Você está falando aí, estadual, a Cláudia e a Wanda, das mulheres, vão disputar a reeleição. A Cláudia aumentou muito o eleitorado dela, né, Cláudia? Está com base no Bico. A Wanda também sai de palmas gigantes. A Cláudia está no Sudeste. A Cláudia está no Sudeste. E no Bico também. Agora o Auri apoiando ela. Ela ampliou muito as bases, né? Ela está em Itaguatinga com um grupo muito forte, na região de Indianópolis. Ela está muito bem. Região Sul também, ali, região Formosa. Ela está muito bem representada. E nós temos a doutora Ângela também, da Facite, também, que é da estadual também. É uma mulher preparada, é uma mulher que não precisa de emprego. Exato. Ela quer doar. Quer servir. Para servir. Mas assim, agora é o grande problema. Eu, por exemplo, não gosto dessa história de cota para mulher. Eu quero candidato, eu quero cota para mulher em cadeira. É a minha defesa. Como ocorre no México, no Chile. Ou seja, por exemplo, a Câmara de Palmas, se tivermos 23 cadeiras, sei lá, vai ter que ter metade mais 8 mulher para mulher. Então, assim, o homem vai disputar 11 cadeiras, mulher vai disputar 12 cadeiras, porque é a maioria do eleitorado. A Assembleia, que estão 24 cadeiras, então tinha que ser 12 para homens, 12 para mulher. Assim nós resolvemos a participação da mulher. E acaba com coisa que nós mais vimos nesses últimos anos, que foi fraude da cota feminina. Inclusive, que no Tocantins, houve caso de anulação de eleição para vereador. Se não me engano, foi lajeado, tivemos vários lugares aí com problemas nesse sentido, né? Então, isso é muito importante. Agora, essa campanha de federal está muito disputada, caríssima. É uma eleição que está tendo muito gasto, vai ser uma eleição caríssima. Claro, vamos ver aqui. Quem não é candidato à reeleição? Nós temos o Toninho Andrade. O Toinho, Gaguinho. 5 não são. 5. Eli Borges. O Alexandre Guimarães. 5 não são. E mais quem? Tem mais um aí. Então, 5 vagas aí vão estar vazias. E o Toinho, que vai para estadual. Exato. Vai para estadual. Então, enfim, nós teremos uma renovação gigante na Câmara Federal e isso talvez até acirrou essa briga, né? Porque são 5 novas vagas e aí acabou acirrando mais essas brigas aí. E agora? Vai ser uma disputa muito grande. Agora, para a Assembleia também vai ter uma renovação boa também. Mas tem um problema aí, Kleber. Tem um problema sério aí sobre as candidaturas a deputado federal. O coeficiente do partido. Tem muita gente que vai ter muito voto e não vai conseguir chegar. Por causa do coeficiente eleitoral. É isso aí. E a gente falando de nomes de mulheres também, tem a ex-presidente da Assembleia, primeira e única mulher, Luana Ribeiro, que está na chapa do Podemos. A Luana. O prefeito Eduardo Ela tem história. Luana tem história, foi presidente da Assembleia. Luana está vindo aí com tudo, é candidata estadual. Candidata estadual agora, está lá na chapa. O Podemos e o partido do Walter Viana, que é o estado doutora Ângela lá. O PRD. O PRD, eles são duas chapas que estão prometendo muito na e pré-estadual. O PRD está com a chapa boa, ele está com a Federação de Solidariedade, né? Exatamente. E eles estão com a chapa boa também. Estão prometendo. Inclusive o Walter Viana, né? Que eu tenho admiração por ele, desde quando é presidente diretor-geral do PROCON, e agora vereador, bom vereador, né? Enfim, e nós temos boas novidades, né? O doutor Vinícius Pires, por exemplo, do Republicanos, que é o bom vereador também. Eu acho que
Vai ver, então, enfim, vai ter bastante novidades aí. É verdade. Falta de opção não é para o eleitor. É Não, isso. não. E para encerrar esse bloco, nesse balanço aqui, é o seguinte: você que vai disputar para federal, para estadual, não adianta ficar só postando card, postando story, postando feed. Tem que ir atrás do voto, tem que buscar o voto. A população quer se identificar com quem vai representá-lo na Câmara Federal, na Assembleia, e cada vez mais será sobre isso. E que venha mais mulheres aí, porque opções tem muitas e muitos homens também. E vamos encerrar esse bloco e já voltamos com o próximo bloco. De volta com o nosso último bloco do episódio 1 do Tô em Pauta. Estamos muito felizes aqui, né, Edson? Kleber, que papo bom, hein? É gostoso por causa que a gente tem o compromisso de trazer para você o melhor, fazer uma entrega perfeita e cristalina. Esse é o nosso compromisso Muito bem. do jornalismo. E nesse último bloco é o Aconteceu na Semana, onde a gente dá uma pincelada rápida no que aconteceu essa semana. A semana começou com o quê? Coletiva do Laurez. Clebão tava lá. Laurez chegou para anunciar o vice, né? Tratou para que ninguém vazasse, né, tal. Chegou, desceu do carro junto com o Raul, com o Paulo Mourão. Eu tava lá, chegaram junto no mesmo carro. Não chegou com vice, não. Gerou aquela expectativa e falou. E aí surge o ex-comandante da APM, Coronel Silva Neto, como vice. Um cara bem quisto na Polícia Militar, ali na região norte de Araguaína. E ele argumentou o quê, Kleber, lá na hora? Que a pesquisa qualitativa dele mostrou que a população, além da saúde, quer sensação de segurança e quer combate à corrupção. O que você achou da escolha do Silva Neto, Kleber? Eu acho que são os dois temas. Eu até ganhei um livro, um mapa do perfil do eleitor do PSB Nacional, e eu estava lendo, já estou lendo ele, e ele diz isso, que a segurança pública é um dos temas mais urgentes para a população. E essa escolha realmente tem a questão da saúde, que é muito séria, e a questão da segurança pública. E o coronel Silva Neto tem um histórico fantástico, né? Ele pegou como comandante, por exemplo, Araguaína, no pior momento da violência araguaína. Eu lembro com assassinatos quase diários, né? Teve uma semana, 2, 3 semanas, 4 semanas lá de muitas mortes, etc. Tráfico de drogas, etc. E ele entrou lá, colocou ordem, e aí até uma pessoa comentou comigo, que eu achei bem interessante. Ele falou, Kleber, e ele colocou ordem sem desrespeito aos direitos humanos, quer dizer, sem aquele negócio de abuso de autoridade, que a gente vê aí muitas vezes, né? Por exemplo, a própria Polícia Militar de São Paulo fez muito isso, combateu forte na Baixada Santista, mas abusou muito da autoridade. Ali não, ali foi feito um trabalho muito bom pelo coronel e ele ficou muito querido pela comunidade, tanto que ele chegou a ser cogitado como candidato a prefeito de Araguaína um período lá, ganhou título de cidadão. Depois o Marcelo, quando entrou, tirou ele do comando, gerou até abaixo-assinado, porque as pessoas não queriam que ele saísse. Então eu achei uma boa escolha do Laurez, boa temática, porque é um tema que ele domina, que ele é um especialista, e, enfim, eu achei que foi legal. Muito bem, ao optar pelo Silva Neto, o Laurez perdeu a oportunidade de ter uma mulher. O desejo dele era ter uma mulher do norte, da região norte. Paulo Mourão falou isso, o Laurez já tinha medido também. Não conseguiram achar esse perfil de mulher ali. Então, nós temos aí na chapa do Vicentinho o Amélio, presidente da Assembleia, um cara do bico, com a história que ele tem. E temos aí o contraponto do Laurez, que escalou aí o militar, com essa referência toda para vice. Que análise você faz disso tudo, Edson? Olha, eu acredito que o Laurez acertou, por causa que é um homem que vem das fileiras da Polícia Militar respeitada do Tocantins, é um líder dentro da classe, e o Laurez está com o pé no norte, na sua chapa tem um representante da região norte de Araguaína, positivamente. Foi inteligente e isso eu acho que supera, no momento, algumas outras falhas do Laurez. O Laurez está muito bem com a escolha dele, agora vamos aguardarmos os efeitos colaterais, as manifestações das tropas. É isso. E essa semana também, o Vicentinho Júnior, junto com o Amélio, com o Guimarães, fizeram mais um daqueles eventos deles, fizeram em Indianópolis, fizeram também em Taguatinga, rodaram ali o Sudeste. A professora Dorinha teve série de reuniões com aliados do G5, com prefeitos, começando, Kleber, a formatar algumas das coordenações, inclusive no dia que o Vicentinho fez o evento em Taguatinga, a Dorinha anunciou o prefeito da cidade, Paulo Roberto, como coordenador da sua campanha no Sudeste. Ou seja, uma semana em que as pré-campanhas aí todas se movimentando pré-convenção, né, Kleber? E o debate sobre isso que teve essa semana, eu conversei com o Miranda Taguatinga, o ex-prefeito de
Taguatinga, né? E foi o seguinte, de eles reclamando da suposta falta de interesse da Dorinha pelos ex-prefeitos, né, das cidades, e que a Dorinha estaria privilegiando os prefeitos. E o Vicentinho anunciou muito ex-prefeito. Vários ex-prefeitos anunciando apoio ao Vicentinho, mas eu conversei com o pessoal da Dorinha, disse que não é nada disso. Disse que a Dorinha, por exemplo, hoje, ela tem mais de 40 cidades que ela conta com o apoio da primeira e a segunda força da cidade, ou seja, situação e oposição, e que esse número está crescendo, que eles querem que cresça muito mais. A grande dificuldade, segundo eles, é você conseguir um entendimento das forças locais, não é a Dorinha, mas as próprias forças locais se entenderem e aceitarem estar no palanque. Essa é a grande dificuldade. Então, mas me parece que pela força até que a Dorinha está mostrando junto aos prefeitos, me parece que hoje já são fechados mesmo 107 prefeitos, mas que acho que vai caminhar para muito mais de 110 prefeitos, como o Big Joe, presidente da TM, já me disse. E então o Vicentinho Júnior tem apostado bastante nos ex-prefeitos, que também é outra força política dos municípios. Então teve essa discussão de bastidores aí, dessa movimentação das duas pré-candidaturas. E falar em ex-prefeito, no dia que o Miranda anunciou aí para o Vicentinho, ontem, né, o ex-prefeito Geraldo de Oliveira de Fátima, que é o Gesiel Ocelino, também foi anunciado para a campanha da Dorinha. A campanha dela disparou aí esse release informando isso também. E lá no Sudeste, o Paulo Roberto, o prefeito da região, tem dito que a Dorinha teria aí cerca de apoio de 90% dos prefeitos da região. E a reclamação lá, eu tenho ouvido isso, inclusive no Bico também, 80%, pelo menos dos 60%, 70%, 80% dos prefeitos do Bico também vão ficar com ela. Agora, no caso de Taguatinga, houve, me parece, também há um problema muito sério lá do Paulo Roberto com o Taguatinga, o grupo dele de oposição, com o Paulo Roberto. E aí não há entendimento. E a Dorinha tinha um problema com o Paulo Roberto e a esposa, que resolveram agora esse ano, e aí se entenderam. E aí acabou que a Dorinha ficou com o Paulo Roberto, queria também outro grupo, mas parece que não deu certo. Já o Taguatinga disse que não, que a Dorinha não atendeu mais ele, não conversou com ele, etc. Então me parece que é um problema mais local. Mas, logicamente, que ninguém vai dispensar apoio, né? Todo mundo que é prefeito, ex-prefeito, e todo mundo. Se tiver 3, 4 forças no município, a pessoa quer 3, 4 forças no município. Inclusive, eles colocam o exemplo de Palmas, né? Em Palmas, que ela tem o Eduardo Siqueira Campos, tem a adversária do Eduardo, que é a Jana de Valcari, que foi adversária de 2024, e tem o próprio Vinícius Pires, que hoje é o principal opositor do Eduardo na Câmara de Palmas, todo mundo junto com a Dorinha. Eles citaram também outras cidades por aí que está na mesma situação. Então, o objetivo dela é crescer, trazer o máximo de prefeitos de todos os lados, mas, logicamente, nem sempre vai ser possível, porque é aquele negócio, o líder local fala, se você escolher ele, está contra mim, aquela coisa mais ou menos assim, então não é fácil. E até porque, o Kleber, a Dorinha, ela só não pode errar, ela vai ter que fazer um trabalho concentrado de união. O que está faltando na chapa da Dorinha, no grupo da Dorinha, é união. Grupo forte, representatividade política grande, muitos prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, o senador, o vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, que é o líder das pesquisas de intenção de voto, tanto estimulada como estimulada e espontânea. Mas o que a Dorinha vai precisar, nesse intermédio até as convenções, é de unir o grupo. Isso ela precisa. E lembrando, Kleber, não tem como não haver o segundo turno. E ela não pode chegar no segundo turno menos votada do que o Vicentinho, que hoje se destaca, que está tecnicamente empatado com ela. Então, a união do grupo da Dorinha vai lhe dar essas coisas. E outra coisa, Kleber, a Dorinha fez o que ela pôde até hoje. Nós somos testemunha. Ela trouxe até novembro do ano passado o índice de 35% de aprovação de voto, o índice de 35% até março. Então, daí para cá, o governador passou a apoiá-la, ele precisa também fazer entrega com o grupo dele. E a Dorinha precisa crescer. Que não é fácil você administrar um palanque muito grande, né? Eu sempre digo isso. Quando eu vi aquele palanque em março,
e eu vi aquele monte de gente, e ainda falando que vai crescer, não é fácil administrar. Eu concordo, eu acho que a força da Dorinha é justamente esse apoio enorme de prefeitos, isso dá voto. Eu tenho experiência no meu livro 2018, eu tenho alguns textos que eu falo sobre isso, quer dizer, de resultados numéricos, como o prefeito, por exemplo, que deixou a campanha do Vicentinho e foi para a campanha do Carles, ele levou junto os votos para o segundo turno, isso é muito interessante. Então, ele tem uma força grande. Agora, e esse vai ser o grande desafio dela, manter esse palanque, como você falou, unido, porque se esse palanque rachar, aí facilita a vida da oposição. Essa é a grande dificuldade. E o Vicentinho tem crescido, realmente, cresceu muito, é um candidato forte. O Laurez, como eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, que o Laurez passaria despercebido se ele continuasse sozinho, que ele tinha realmente que ter o Lula no seu lado, com o Lula ao lado dele, sabendo capitalizar. Um político que nunca perdeu uma eleição no estado. E tem uma, cara, você pode ter divergência, mas você gosta ou não gosta, mas o fato é, o Lula nunca perdeu a eleição no Tocantins. Isso, você não aproveitar esse potencial é ridículo, né? E você tem também, na política, você tem que colocar na balança os fatos. São 314 mil famílias que vivem às custas dos programas sociais do Lula. Então, o Laurez tem que encontrar com esse povo lá na base. Então, isso aí, se ele conseguir trazer isso aí, Laurez pode ser medido pelo seu conceito. E as eleições podem ter mudança. É isso, caminhando aqui para o encerramento, vamos falar agora, para encerrar, sobre a pré-campanha ao Senado. Temos aí, né, como aqui o Edson falou, o senador atual, vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, em todas as pesquisas divulgadas até agora, ele estaria em primeiro, né, na disputa, segunda vaga ali, muita gente correndo atrás, Irajá, que está disputando a reeleição e que agora está usando a estratégia aí de colar no governo Lula, nos programas sociais do Lula. Aí tem o Eli Borges, que é do partido do governador e ainda está como pré-candidato. Tem também o Gaguinho, que está há muitos anos aí trabalhando essa pré-candidatura aí pelo União Brasil. Ronaldo Dimas entrou esses dias aí, também está na disputa. Lá em Araguaína, a pré-candidatura dele muito bem comentada também. Tem o Guimarães, candidato único ao Senado lá pelo grupo do Vicentinho, né? E, então, assim, são muitos nomes que estão aí na disputa. Tem o Luxemburgo, que está aí correndo também pelo Podemos. E tem os dois candidatos que o pessoal e o Reis lançaram. E o Paulo Mourão, que chegou também aí nas últimas semanas, confirmado como pré-candidato do palanque do Lula. Kleber Toledo, a disputa para o Senado tá quente, hein? São duas vagas que vão ser muito bem disputadas. Nós teremos uma polarização muito grande, quer dizer, se houver uma polarização muito grande, como promete fazer essa polarização nacional, de puxar para as regiões, para os estados essa polarização, aí nós podemos ter aí uma coisa bem interessante, né? De você ter o grupo dos candidatos do Lula contra o grupo do candidato do bolsonarismo, da direita, quer dizer, é uma possibilidade que nós temos. Grande. Mas de toda forma, é uma disputa muito individual. Muito pessoal, quer dizer, de você realmente estar presente, de você ter credibilidade, de você convencer o eleitor. Lógico que se houver essa polarização nacional, ela vai influenciar, mas vai influenciar naquele grupo que já tem muita ideologia, né? Que trabalha muito com a ideologia no seu processo decisório. Agora, aquela maioria de centro vai muito pelo pessoal. Quer dizer, quem é você, qual a sua história, qual a sua relação comigo, com o município, isso vai pesar muito. E nesse aspecto vai ser uma disputa muito interessante. Eu acho até mais curioso para a disputa pelo Senado do que pelo governo do Estado. E sobre a disputa ao Senado, vale dizer que você falou sobre uma coisa importante, perfis. Os perfis vão contar muito. A coerência, entendeu? A conexão com as bases nos municípios. E aí a gente precisa, sim, destacar o papel protagonista do senador Eduardo Gomes, que vai buscar aí um segundo mandato, né? Ele que tem uma bagagem de entregas grandes aí pelo Estado, algumas causas consolidadas, sim. E, então, assim, há uma observação muito grande com relação à postura e a forma que o Eduardo Gomes vai buscar essa reeleição dele. E os outros também. O Ari Irajá também está ali correndo atrás. Então, assim, Edson Rodrigues, essa campanha para o Senado promete. Já está trazendo elementos para a gente conseguir fazer essa análise inicial aí, né? Sim, a vantagem que o Eduardo, que é o primeiro colocado na pesquisa de intenção de voto, tem, foi das entregas.
O Eduardo ele fez entregas importantes nos principais municípios, nos municípios pequenos, no Hospital do Amor e na Universidade da Maturidade. Então, o Eduardo é uma pessoa que tem um bom trânsito em Brasília e tem aqui. Você não vê Eduardo falar mal de ninguém. Ele não caça briga com ninguém. Então, talvez seja um dos motivos que ele está, no momento, nessa colocação. Não quer dizer que decidiu a eleição, que ele está eleito. A eleição vai começar depois do dia 5 da última convenção. Vai começar os debates, os horários gratuitos, porque a eleição não começou. E outra coisa, quem não sair da bolha corre o risco de ficar dentro dela pro resto da vida. Perder a eleição pensando que o prefeito dá eleição para ele. Prefeito ajuda, mas o eleitor lá embaixo pode ver 61% não tem candidato a governador e 71% não tem candidato a senador. Isso é uma prova de que a base ainda não se manifestou. Não, com certeza. A base não se manifestou. Então, a eleição para governador e para senador ainda não está definida. Não tem derrotado e não tem nenhum vitorioso. Nós temos, assim, olha, o próprio Alexandre Guimarães é um nome novo no estado, mas tem muita capilaridade, novo, cheio de dinamismo. Foi interessante, ele construiu muitas bases nos municípios, vários municípios do estado, o Gurupi, próprio Palmas mesmo, vários lugares. O próprio Luxemburgo, não, que já só um momentinho. O Alexandre não terceiriza a campanha dele. Ele vai, ele fala com o eleitor, ele diz, isso é importante para o Alexandre. Exatamente, ele é muito dinâmico. O Ronaldo Dimas, uma história enorme com o estado, quer dizer, e com Araguaína, o que ele fez em Araguaína, não tenho dúvida, é um cartão de visita importante. O próprio Gaguinho, que tem toda uma história de longa com o estado. O Gaguinho foi vereador, presidente da Câmara, foi governador, foi deputado federal, presidente da Assembleia Legislativa. É um rapaz que chegou para cá, foi vereador no início do Tocantins. Gaguinho tem história e fez entrega tanto para Palmas como para o Estado. Tem serviço prestado. O próprio Luxemburgo, que já era para ter sido candidato já na última eleição, né, 2022, teve aquele problema com o PSB, o Amassa acabou ficando com a vaga na última hora, e muita gente fala, mas ele é de fora. Não, o Luxemburgo já não pode mais falar que ele é de fora, né? Já tem ele é empresário, tem história, tem tudo. Tem muita passagem. Tem investimento no Tocantins, acreditou no Tocantins. Conhece esse dia, veio tomar uns vinhos aqui com a gente conversar de política, conhece o Tocantins como poucos também, viu? Já conhece muito o Tocantins. Enfim, o próprio pastor Eli Borges, que é um voto mais ideologizado de todos eles, talvez, né? Mais sectário, a questão de igreja e tal. Enfim, vamos ver o que vai virar, uma candidatura também que foi colocada que ninguém esperava aí de última hora. Assim, nomes também não vão faltar, né? Sim. História não vai faltar. E nós temos um candidato aí, o Kleber, que a gente não pode deixar de falar da qualidade dele. Eu acho que é um dos homens mais estudiosos que estuda o Tocantins, que fala sobre o Tocantins com credibilidade, é o Paulo Mourão. Sem dúvida. Paulo Mourão foi o maior prefeito de Poroção, um deputado federal atuante, e o Paulo Mourão vem enriquecer o debate e a disputa ao Senado. O Paulo é um estudioso do Estado. Ele conhece profundamente os problemas do Estado, a história do Estado e a política do Estado. E é uma pessoa de uma mentalidade progressista, que tem enxerga a necessidade de duas coisas que eu sempre digo que é fundamental no Estado. Primeiro, planejamento. Segundo, inclusão social. Então, assim, é um dos nomes, eu sempre digo, e me critico às vezes por isso, mas tem que falar que é verdade. É um dos quadros mais preparados da política do Tocantins. Isso eu não tenho dúvida, não. Então, assim, nós temos, é lógico que todos têm deficiência, todos têm problemas. Se você for apontar o problema, é normal, todo mundo vai ter. Agora, o desafio deles é convencer o eleitorado, né? Convencer o eleitorado e isso aí vai ser eu acho que a eleição que vai ser a eleição mais disputada, mais intrincada. Pro Senado. Vai ser Eu concordo com você. Para Senado, concordo. Paulo Mourão tem esse preparo que ele tem. Ele também já está mostrando agora no início da pré-campanha, e ele está mesmo realmente muito ligado com a campanha do Lula, com as ações do governo Lula. Irajá está buscando essa linha, mas o Mourão ele está, de fato, falando com maior propriedade, porque a gente sabe que ele é mais próximo que o Lula com relação a isso. Vamos ver o que vai dar, né? São muitos nomes, que a população analise agora, depois das convenções, compare e, de fato, decida, né?
duas coisas eu quero dizer para vocês, para a gente caminhar para o encerramento. Essa é uma eleição que será a eleição da presença. Não basta postar, não basta jogar em grupo de WhatsApp. O povo que está cada dia mais crítico, cada dia com mais acesso à informação, quer a presença, quer saber, quer conhecer. Então não adianta só ficar postando e disputando o número de curtida e de comentário. E segundo, cada detalhe importa sim. Terceiro, inteligência emocional, viu? Essa é a eleição da inteligência emocional. Ela também estará nas urnas, Kleber. A gente vê, às vezes, o pessoal perde a cabeça, e aí é isso, é aquilo. Não, é a hora de cabeça no lugar, planejamento, organização, grupo, base e busca de conexão popular, e que vençam os melhores. A soberania, o voto popular cabe ao povo. É o povo que decide, não é não? E aquele que não descer para o andar de baixo, para conversar, estar com o eleitor, estar com o empresário, microempresário, conversar, discutir, ouvir e escutar, ele vai continuar na bolha. Concordo, é isso. Kleber, por hoje é só. Suas considerações finais? É isso, foi um prazer da gente, primeiro programa, a gente está aquecendo os motores ainda, né? Mas eu acho que tem muita coisa para ocorrer daqui para frente, né? Vamos estar aqui uma vez por semana, então todo final de semana fazendo esse balanço, e a ideia também é trazer um convidado para entrevistar, né? Nós já estamos preparando uma surpresa aí para a próxima semana, se der tudo certo, e fazer uma primeira hora de um resumo, de uma discussão, uma análise do noticiário da semana, e o segundo momento de entrevista. Essa é a ideia, e foi um prazer, primeiro, estar aqui com vocês, meus amigos, irmãos e parceiros de uma vida inteira aí, Maju e Edson. Tamo junto. E é sempre bom estar com vocês e todos os colegas de imprensa que ajudaram a gente, divulgaram, muita gente mandando mensagem. E a gente queria estar com todo mundo, fazer uma mesa redonda enorme, mas infelizmente não dá. Mas foi muito bom essa estreia. Valeu, Edson. Tamo junto, né, Edson? Nós estamos juntos, eu quero dizer que eu estou aqui, mas eu levo o nome também do meu irmão, meu ídolo, Edivaldo Rodrigues, com quem há 40 anos nós tocamos o Paralelo 13. E esse pensamento nosso, da família Paralelo 13, é de trazer o melhor para vocês, junto com essas duas pessoas importantes, meus amigos e irmãos. Obrigado a vocês e até o próximo programa. Gente, é isso. Tô em pauta, estamos em pauta, estamos pautando para você, com responsabilidade, com credibilidade, análise de realmente quem conhece, quem tem fonte, quem está nos bastidores, porque a gente está aqui trabalhando para deixar você cada dia mais informado. Valeu, Kleber. Prazerzão estar aqui na sua casa. Ei, Edson, tamo junto. Que Deus nos ilumine. Até a próxima semana. Abraço. Até, abraço.